A segunda-feira começou fervendo nos bastidores do futebol brasileiro, e o torcedor rubro-negro tem todo o motivo do mundo para ficar de olho no que tá rolando. A bomba do dia gira em torno da mudança de postura da Leila Pereira, presidente do Palmeiras, que recuou no posicionamento e, na visão de muita gente, traiu o Flamengo em uma briga importante com a CBF. E não é só isso, essa decisão também prejudica diretamente o São Paulo, que ficou calado diante da situação, e até mesmo o próprio Palmeiras, que pode sair com mais prejuízo do que lucro nessa história. Enquanto isso, o Flamengo segue firme na liderança do Campeonato Brasileiro e entra em campo hoje para encarar o Vitória com a missão de manter o embalo. Mas antes da bola rolar no Maracanã, o torcedor precisa entender o cenário de bastidores que pode impactar diretamente a reta final da temporada. A grande treta gira em torno da alteração do calendário feita pela CBF, que mudou datas importantes da reta final do Brasileirão. A princípio, Flamengo e Palmeiras estavam juntos, cobrando explicações e exigindo que a entidade não interferisse nas datas previamente acordadas. A tabela original previa o encerramento do campeonato no dia 21 de dezembro, respeitando o calendário apertado por conta do Mundial de Clubes e das convocações das seleções nacionais. Mas aí veio a reviravolta. O Palmeiras, que até então era aliado do Flamengo nessa briga, soltou uma nota oficial na noite anterior dizendo que compreende e respeita as alterações feitas pela CBF. Isso mesmo. O mesmo clube que estava lado a lado do Mengão virou as costas, pulou fora da disputa e preferiu ficar em cima do muro, ou, pior ainda, do lado da CBF. Esse recuo do Palmeiras deixou a diretoria do Flamengo indignada, especialmente porque a mudança no calendário atinge diretamente o elenco rubro-negro. O clube carioca perderá semanas importantes que seriam utilizadas para descanso e preparação, justamente no momento mais decisivo da temporada. Para deixar mais claro, se o calendário original fosse mantido, o Flamengo teria 5 semanas livres até o fim do Brasileirão. Agora, com a alteração, essas semanas viraram uma sequência insana de jogos quarta e domingo, sem tempo para respirar. Enquanto isso, outros clubes como o Vasco, Botafogo e o próprio Palmeiras poderão descansar nas datas em que não jogarem competições continentais. E o São Paulo, que também seria afetado, preferiu ficar quieto, sem se posicionar de forma firme. A indignação do Flamengo é ainda maior quando a gente lembra que o clube vai ter boa parte do elenco convocado para seleções durante a próxima data FIFA. Só da seleção brasileira, pelo menos 5 jogadores do rubro-negro estão na pré-lista do técnico Carlo Ancelotti: Samuel Lino, Danilo, Alexandro, Léo Ortiz e Léo Pereira. Isso sem contar o Gonzalo Plata, o Carrascal e mais 4 uruguaios que também devem ser chamados. Somando tudo, são até 11 jogadores que o Flamengo pode perder nesse período. E como é que o time vai descansar, rodar elenco ou treinar com tanta ausência e uma maratona de jogos pela frente? Fica impossível. O elenco estoura, o rendimento cai e o torcedor sofre as consequências. Essa é a verdadeira razão da revolta da diretoria rubro-negra, e com toda a razão. A Leila, ao recuar e se alinhar com a CBF, tomou uma decisão que enfraqueceu todo o movimento dos clubes que queriam um calendário mais justo. E o mais curioso é que isso também vai atingir o Palmeiras. Se o time paulista avançar nas competições, também vai encarar essa maratona de quarta e domingo sem parar. Ou seja, além de deixar o Flamengo na mão, ela prejudicou o próprio clube e ainda levou o São Paulo junto, já que agora os 3 estão na mesma barca furada. Mas só o Flamengo continua batendo de frente com a CBF, enquanto os outros se escondem. E em meio a tudo isso, o Flamengo entra em campo hoje pelo Campeonato Brasileiro para enfrentar o Vitória no Maracanã. A missão é clara: vencer, convencer e manter a liderança isolada da competição. O rubro-negro baiano vem mal das pernas, com apenas 19 pontos e ocupando a zona de rebaixamento. Enquanto isso, o Flamengo lidera com 43 pontos e uma campanha consistente, mesmo com todos os desfalques, lesões e dificuldades que apareceram no caminho. O jogo é no Maracanã, com mais de 40 mil ingressos vendidos, e a expectativa é de casa cheia, passando fácil dos 50 mil torcedores empurrando o time. E se tem uma coisa que o torcedor espera, é que o time entre em campo com seriedade, com sangue nos olhos e com a mesma indignação que a torcida sente fora dele.
A maratona de jogos está chegando, os desfalques por convocação vão vir, e a chance de abrir vantagem agora é fundamental. O Flamengo precisa se impor como mandante, respeitar o adversário, mas mostrar quem manda no Maracanã. E mais do que vencer, precisa vencer com autoridade, sem dar margem para sustos. Porque, com todo esse cenário de bastidores, qualquer ponto perdido pode pesar muito lá na frente. Enquanto o Flamengo se prepara para esse duelo, uma cena chamou atenção e emocionou a torcida nas redes sociais. O auxiliar Jorginho viralizou ao comemorar o aniversário do filho com uma festa temática do Flamengo. O garoto, chamado Jaques, completou 7 anos e a comemoração teve direito a bolo rubro-negro, decoração com escudo do Mengão, camisas oficiais e a família inteira vestida de vermelho e preto. A imagem repercutiu entre os torcedores porque, mesmo com pouquíssimo tempo de casa, Jorginho já demonstra um carinho enorme pelo clube. Ele chegou há pouco mais de 2 meses, mas parece estar no Flamengo há anos. A festa de aniversário do filho, com tudo do Mengão, só reforça essa conexão que vem crescendo com a torcida. E isso tem um valor simbólico gigante. Porque em meio a tanta polêmica, a tanto desgaste com CBF, bastidores e pressão por resultados, ver um integrante da comissão técnica abraçando o clube dessa forma gera um sentimento de unidade que vai além do campo. O Flamengo é muito mais do que 11 em campo. É identidade, é paixão, é compromisso com a camisa. E quando alguém veste esse manto com verdade, a torcida reconhece. Outro nome que começa a chamar atenção e pode estar de saída é o jovem zagueiro Iago. O garoto, que se destacou recentemente na base e até no Mundial de Clubes, está sendo observado por 3 clubes da Europa. Segundo informações que circularam nos bastidores, o Everton e o Brentford, ambos da Inglaterra, além de um clube da Bélgica, demonstraram interesse real na contratação do zagueiro. E não é só papo de especulação, não. São clubes monitorando de perto o desempenho do Iago, que já foi alvo do Grupo City, através do Bahia, no começo do ano. Na ocasião, o Bahia chegou com uma proposta de 2 milhões de euros, cerca de 12 milhões de reais, e o Flamengo recusou na hora. A ideia era permanecer com 20% dos direitos para uma venda futura, mas o clube entendeu que era cedo demais para liberar o jogador. Agora, com o interesse de clubes europeus, a situação pode mudar. A idade de Iago já estoura o limite da categoria sub-20, e existe a expectativa de que ele ganhe espaço no elenco principal ou seja negociado por um valor mais alto. E tem muita gente dentro e fora do clube defendendo que ele tenha chance no time de cima. Um zagueiro jovem, com personalidade, que já mostrou em campo que pode render muito. Se tiver oportunidade, é colocar para jogar. O mesmo vale para outros jovens como João Vitor, que também vem pedindo passagem. O Flamengo tem na base um celeiro de talentos que precisa ser bem aproveitado, principalmente nesse momento em que o calendário promete moer o elenco principal. E, se a diretoria não conseguir reverter essa mudança imposta pela CBF, vai ter que confiar nos garotos para aguentar o tranco. Porque jogar quarta e domingo, sem parar, com metade do elenco convocado e a outra metade no limite físico, vai exigir planejamento, rotação e coragem. Por isso, essa traição da Leila mexe tanto com os bastidores do Flamengo. Porque ela não é só uma mudança de discurso. Ela representa a quebra de uma união que poderia, pela primeira vez em muito tempo, impor algum tipo de limite às decisões arbitrárias da CBF. Era a chance de os clubes se unirem em torno de um calendário mais justo, de um futebol mais organizado, pensando no coletivo. Mas, mais uma vez, cada um decidiu olhar para o próprio umbigo. E o Flamengo, que não se cala, ficou sozinho nessa batalha. E quando o Mengão fica sozinho, meu amigo, ele parte para cima com mais força ainda. Enquanto o Flamengo carrega sozinho essa luta por justiça no calendário, a sensação é de que o clube está enfrentando um sistema que insiste em agir como se o futebol brasileiro fosse um jogo de interesses particulares. O mais absurdo disso tudo é que, com essa decisão da CBF, o Flamengo se torna praticamente o único clube da elite que será obrigado a disputar o restante da temporada com o elenco sendo constantemente desfalcado pelas convocações. Não dá nem para chamar de desvantagem competitiva, porque o buraco é mais embaixo. É uma armadilha escancarada contra um dos poucos clubes que conseguem colocar jogadores em alto nível nas seleções.
O que deveria ser motivo de orgulho nacional, virou punição. E é aí que entra a revolta que vem tomando conta da diretoria rubro-negra. O presidente BAP, que tem sido a voz ativa nesse embate com a CBF, percebeu rápido que o cenário estava ficando perigoso demais. O Flamengo, por ter um elenco recheado de atletas que despertam o interesse das seleções sul-americanas, é o maior prejudicado. Na próxima data FIFA, enquanto outros clubes vão treinar, descansar ou até mesmo se beneficiar de menos jogos, o Flamengo terá que lidar com ausências importantes e ainda manter o rendimento em alto nível, sem perder terreno na briga pelo título. Não tem como não se revoltar. E o pior, esse impacto não é apenas técnico, ele afeta diretamente o emocional e o planejamento da temporada inteira. E o que mais revolta o torcedor é o silêncio conveniente de muitos. Quando o Palmeiras soltou aquela nota oficial dizendo que respeita a decisão da CBF, foi como uma facada nas costas. Porque até a noite anterior, os dois clubes estavam unidos numa pauta justa, com argumentos claros. Era uma briga contra uma alteração de calendário feita sem diálogo, de maneira arbitrária e sem levar em conta o esforço dos clubes que seguem vivos nas competições. O torcedor entendeu a gravidade do assunto e esperava ver o mesmo nível de comprometimento por parte dos dirigentes rivais. Mas bastou uma reunião de portas fechadas para que tudo fosse desfeito. A Leila recuou, lavou as mãos e deixou o Flamengo na linha de frente sozinho, com a pressão toda nas costas. O São Paulo, por sua vez, simplesmente sumiu da discussão. Preferiu não se posicionar. Talvez por não estar brigando diretamente pelo título do Brasileirão, achou que não valia a pena se envolver. Mas o curioso é que vai sofrer do mesmo jeito. Assim como o Palmeiras. Só que ninguém quer comprar a briga. A verdade é essa. Os clubes se preocupam mais em não se indispor com a CBF do que em lutar por um calendário mais racional. E isso diz muito sobre o futebol brasileiro. Enquanto a CBF dita as regras como bem entende, os clubes se curvam com medo de perder espaço nos bastidores. Só que o Flamengo cansou disso. Cansou de aceitar calado e agora decidiu peitar, mesmo que seja sozinho. Dentro de campo, a postura tem que ser a mesma. É jogar com gana, com raiva boa, com espírito de guerra. Cada jogo agora passa a ser ainda mais simbólico. E é por isso que o duelo contra o Vitória, mesmo sendo em tese um confronto entre líder e um time do Z4, tem que ser encarado como uma final. Porque cada ponto conquistado nesse período turbulento pode ser o diferencial na reta final. Ainda mais quando se sabe que os adversários vão ter semanas mais tranquilas, menos viagens, menos desgaste. A ordem no Flamengo é clara, não pode vacilar. Tem que matar o jogo cedo, impor o ritmo, usar o apoio da torcida como combustível. O Maracanã vai estar lotado, com mais de 50 mil vozes empurrando o time, e isso tem que ser transformado em intensidade desde o primeiro minuto. E o que se espera do elenco é exatamente isso, entrega. O torcedor já entendeu que a luta do clube não é só contra os adversários dentro de campo, mas também contra as decisões de cima que tentam nivelar o campeonato por baixo. E é nessas horas que o Flamengo mostra a sua grandeza. Quando é desafiado, quando é provocado, quando tentam tirar dele na canetada o que conquistou com suor. A resposta tem que vir com bola na rede, com vitória, com consistência. É hora de transformar a indignação em motivação. Porque o que estão tentando fazer é frear um time que está embalado, que lidera o campeonato com méritos, que vem jogando bem e se superando a cada rodada. E isso tudo ganha mais peso ainda quando se olha pro elenco. A quantidade de jogadores convocáveis é reflexo direto da qualidade que o Flamengo tem hoje. É um time montado para disputar tudo. E quando a CBF mexe no calendário sem pensar nas consequências, ela atinge exatamente esse tipo de clube. Os que investem, os que se estruturam, os que formam atletas de seleção. O Flamengo é um celeiro de talentos, tanto na base quanto no elenco principal. E a punição vem justamente porque faz as coisas bem feitas. É uma inversão de lógica absurda. O clube que mais contribui para o futebol brasileiro é também o que mais vai sofrer com as decisões da entidade que deveria zelar pelo equilíbrio do campeonato. É inacreditável. E mesmo com esse cenário, o Flamengo continua revelando joias.
O caso do zagueiro Iago é um exemplo perfeito disso. O garoto brilhou no Mundial Sub-20, fez boas atuações pelo time Sub-20 do Flamengo, e agora começa a chamar a atenção de grandes clubes da Europa. O interesse de Everton, Brentford e um clube belga só confirma aquilo que a torcida já sabia: o moleque é bom de bola. Já tinha chamado a atenção do Grupo City, que tentou levá-lo para o Bahia no começo do ano, mas o Flamengo segurou. E fez certo. Porque o valor que ofereceram, 2 milhões de euros, estava muito abaixo do que ele realmente vale. E agora, com essa vitrine maior, o clube pode negociar por um preço justo, ou melhor ainda, pode integrá-lo ao time principal e colher os frutos aqui dentro. A base do Flamengo tem sido uma solução e tanto em tempos de maratona de jogos. Jogadores como Iago, como João Vitor e outros tantos meninos têm tudo para assumir protagonismo nos próximos meses, caso recebam a chance. E precisam receber. Porque o calendário não vai aliviar, os desfalques vão acontecer, e o elenco precisa de fôlego novo. O torcedor sabe que esses garotos estão prontos. É só olhar o que fizeram nos torneios de base, nas oportunidades que tiveram no profissional, e no jeito como encaram o jogo. São jogadores com personalidade, com alma rubro-negra, com vontade de mostrar serviço. E esse é o momento ideal para apostar neles. No meio de tanta turbulência, a história do Jorginho também serve como um alento. Ver um membro da comissão técnica, com tão pouco tempo de clube, demonstrar tanto carinho e identificação com o Flamengo, é algo que toca o coração do torcedor. A festa do filho dele, toda com o tema do Mengão, é daquelas imagens que não precisam de palavras. Mostra que, mesmo diante da pressão, tem gente dentro do clube que realmente veste o manto com amor. Que se envolve, que entende a grandeza da camisa. E isso é fundamental. Porque o Flamengo é feito de paixão. E quem entende isso, já sai na frente. É essa paixão que vai ser testada agora. Porque se antes o Flamengo já era alvo, agora mais ainda. A partir do momento em que se coloca contra o sistema, que não aceita calado as decisões impostas, o clube se torna um problema para quem manda. Mas a história já mostrou que o Flamengo cresce nas adversidades. Que é quando tentam calar, que ele grita mais alto. Que é quando tentam enfraquecer, que ele se fortalece ainda mais. O que estão tentando fazer é jogar o Flamengo contra o próprio sucesso. Mas esqueceram que sucesso aqui não é sorte. É trabalho. É suor. É raça. E o torcedor sabe disso. Por isso vai lotar o Maracanã hoje. Por isso vai cantar mais alto, vai apoiar mais forte, vai pressionar mais. Porque o que está em jogo vai além de 3 pontos. É a dignidade de um clube que não aceita ser tratado como um figurante num campeonato onde deveria ser protagonista. O Flamengo não vai se calar. E se for preciso vencer todos os jogos para provar que é superior dentro e fora de campo, o time vai tentar. O Flamengo joga contra tudo e contra todos, mas isso nunca foi novidade. A diferença agora é que ficou escancarado. E quando escancara, a resposta vem com mais força. Então que o time entre em campo hoje com a mesma revolta do torcedor. Que cada dividida seja com vontade dobrada. Que cada ataque seja com intensidade triplicada. Que cada gol seja um recado. Porque se não querem facilitar, o Flamengo vai fazer do jeito mais difícil mesmo. E vai mostrar, jogo após jogo, porque é o clube mais temido do Brasil. Não é à toa que tantos tentam impedir o seu avanço. Mas o Flamengo não se intimida. E se o preço para vencer for jogar no limite físico, emocional e mental, o elenco vai encarar. Porque vestir essa camisa é entender que nunca foi fácil. Mas também é saber que, mesmo quando tudo parece contra, a gente dá um jeito. A gente vai lá e ganha. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto. Comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. O futebol brasileiro foi surpreendido nesta semana com a notícia de que Rafael Veiga, um dos principais jogadores do Palmeiras nos últimos anos, fechou contrato com o Flamengo, em uma negociação que promete movimentar não apenas os bastidores do mercado, mas também a rivalidade entre dois dos maiores clubes do país.
A informação caiu como uma bomba entre torcedores, já que o meia era considerado peça central no projeto do Verdão, acumulando títulos, gols e atuações memoráveis que o consolidaram como ídolo recente da torcida alviverde. O rumor começou a circular de forma tímida, mas rapidamente ganhou força com declarações discretas de dirigentes rubro-negros, que insinuavam estar em busca de um grande nome para reforçar o meio de campo. A contratação, vista por muitos como um verdadeiro golpe de mestre da diretoria carioca, abre espaço para debates intensos sobre lealdade, rivalidade e até sobre os bastidores financeiros de uma transação que parecia improvável. Embora ainda haja quem duvide, as primeiras informações apontam para um acordo consolidado, com valores elevados e promessas de que Veiga será um dos protagonistas do projeto flamenguista para as próximas temporadas, aumentando ainda mais o clima de especulação em torno desse capítulo inesperado no futebol brasileiro. O clima de despedida no Palmeiras também não passou despercebido, principalmente após a presidente Leila Pereira se pronunciar oficialmente sobre a saída do craque. Em um tom de emoção e respeito, Leila destacou a importância de Rafael Veiga para os recentes títulos conquistados e desejou sucesso ao jogador em sua nova trajetória, mesmo que agora defendendo as cores de um rival histórico. O gesto, interpretado por muitos como diplomático, também gerou questionamentos. Até que ponto a diretoria alviverde realmente lutou para manter o meia, ou teria o clube preferido negociar para garantir um retorno financeiro considerado estratégico? Nos corredores da academia de futebol, comenta-se que as conversas já vinham ocorrendo há semanas, mas o silêncio foi mantido justamente para não abalar o ambiente durante competições importantes. A postura de Leila, portanto, reforça a imagem de uma gestora que prioriza relações institucionais acima de qualquer rancor, ainda que parte da torcida enxergue a saída como uma espécie de traição. A rivalidade com o Flamengo, que já era intensa, agora tende a ganhar novos contornos, uma vez que o craque que brilhou de verde passará a ser um dos protagonistas vestindo vermelho e preto. O torcedor palmeirense, por sua vez, vive um misto de incredulidade e revolta, sentimentos que costumam aflorar em momentos de saídas inesperadas. Nas redes sociais, manifestações de indignação se multiplicaram, com muitos apontando que perder um jogador como Veiga para o Flamengo não é apenas uma questão de enfraquecimento técnico, mas também simbólica, já que reforçar um rival direto significa abrir margem para que a concorrência ganhe ainda mais força nos campeonatos em disputa. Outros, entretanto, preferem encarar a mudança como natural dentro do futebol moderno, onde contratos milionários e novos desafios costumam pesar mais que a identificação com um clube. A expectativa de como será a recepção de Veiga quando enfrentar o Palmeiras pelo Flamengo também começa a ser assunto nos debates de bares e programas esportivos, com alguns apostando em vaias intensas, enquanto outros acreditam que parte da torcida poderá reconhecer sua contribuição antes de virar definitivamente a página. Em meio ao burburinho, permanece o sentimento de que uma era se encerrou no Allianz Parque, e de que a vida do torcedor agora precisará se ajustar à ausência de um dos seus grandes nomes recentes. No Rio de Janeiro, a chegada de Rafael Veiga já é tratada como um marco de renovação dentro do projeto do Flamengo, que busca manter seu protagonismo no cenário nacional e internacional. A diretoria rubro-negra enxerga no meia não apenas um reforço técnico de altíssimo nível, mas também um símbolo capaz de atrair ainda mais torcida e patrocínios. Entre os torcedores flamenguistas, a expectativa é de que Veiga possa reeditar a mesma qualidade de jogo apresentada no Palmeiras, agora ao lado de nomes consagrados como Arrascaeta e Gabigol, criando um meio de campo ainda mais criativo e letal. Nos bastidores, comenta-se que a negociação envolveu cifras robustas, além de um projeto de valorização da imagem do jogador, algo que teria pesado bastante em sua decisão de mudar de ares. Para os flamenguistas, trata-se de uma vitória dentro e fora de campo, já que conquistar um jogador identificado com o Palmeiras representa também uma espécie de troféu moral sobre o rival. O clima no Ninho do Urubu é de festa antecipada, e o anúncio oficial da contratação promete ser tratado como um grande evento midiático para consolidar o impacto dessa aquisição. Enquanto o mercado da bola se agita e as torcidas fervilham com discussões, analistas esportivos apontam que essa transferência poderá alterar o equilíbrio de forças no futebol brasileiro nos próximos anos. O Flamengo, que já vinha montando elencos estrelados, pode alcançar um novo patamar de competitividade com a chegada de Veiga, reforçando seu projeto de hegemonia. O Palmeiras,
Por outro lado, terá de se reinventar para preencher a lacuna deixada por seu maestro em campo, apostando em novos talentos ou investindo em reforços de peso para não perder espaço entre os favoritos às principais competições. O rumor da saída transformou-se em realidade e abriu margem para teorias e especulações sobre bastidores, como pressões de empresários, escolhas pessoais e até eventuais desgastes internos. No fim, o que fica é a certeza de que a transferência movimenta não apenas cifras milionárias, mas também corações apaixonados por duas das maiores camisas do país. O burburinho cresce, as opiniões se dividem e o futebol brasileiro ganha mais um capítulo dramático em sua já rica história de rivalidades, negociações surpreendentes e reviravoltas que mantêm viva a paixão das arquibancadas. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!